Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus Felipe, você está no Loading Séries. Finalmente o inverno chegou, mas será que o episódio foi bom? Vamos conversar então sobre o episódio 3 da 8ª temporada de Game of Thrones. Então vamos conversar... Pera aí, o que tá acontecendo? Gente, vocês estão me vendo? Mas antes de eu começar a conversar com vocês sobre o episódio, quero alertar que vão ter spoilers aqui, então se você ainda não assistiu o episódio, não assista esse vídeo para não estragar a sua experiência. Se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe o vídeo para mais pessoas, para que o canal atinja mais pessoas e cresça aqui no YouTube, beleza? Na 8ª temporada, pelo menos os 2 episódios anteriores, estavam ali ligando, construindo os vínculos emocionais entre os personagens, construindo a atmosfera. Então esse episódio é o episódio mais longo da temporada, era o mais aguardado por todos, porque iria pôr em combate o Jon Snow, a Daenerys com seus dragões contra finalmente o Rei da Noite. Mas será que o episódio foi bom? O episódio começa com um lindo plano longo, onde é apresentado alguns personagens e mostrando a apreensão, o medo estampado na cara deles. Foi passando ali para o Sam, depois para a Lyanna, depois para o Jorman. Então estava mostrando muito bem ali a atmosfera e também a trilha sonora, a trilha sonora belíssima nesse episódio, potencializando a atmosfera. Só que o episódio eles adotaram de uma maneira mais técnica, deixar ele mais escuro. Diferentemente da Batalha de Bastardos, onde foi de dia, aqui o episódio foi gravado à noite e estava bastante escuro. Muitas pessoas se incomodaram com isso. Teve um propósito da direção optar por essa escuridão. Primeiro, era para potencializar essa atmosfera, mostrar um lado mais caótico, onde que ninguém via nada, e também questão dos mortos chegando, tudo escuro. Então foi essa a intenção, e também de mascarar o CGI, porque fica muito caro você colocar ali um CGI fluido. Então eles tentaram esconder, só que o resultado foi um episódio caótico, um episódio muito bagunçado, onde as pessoas não estavam conseguindo identificar quem estava lutando, quem estava morrendo, estava muito caótico. Diferentemente de filmes como O Senhor dos Anéis, que tem batalhas à noite, é tudo muito bem orquestrado. O episódio foi bem bagunçado, a gente não conseguia identificar quase nada. O episódio também trouxe poucas mortes, tá? Eu acho que Game of Thrones está caindo muito pro fanservice. Algumas atitudes do roteiro não fazem muito sentido. Por exemplo, a primeira batalha ali em Dothrak e os White Walkers mostrou ali, os Dothrak foram completamente dizimados, ok? E simplesmente depois tem um embate entre os mortos que sobraram com o pelotão ali, que eram os Imaculados, que estavam na linha de frente ali, junto com os selvagens. E o interessante é que ninguém importante morreu nesse episódio. E como não foi mostrado de uma maneira bem clara, a gente não sabe como que eles conseguiram escapar daquilo. Então ficou uma forçação de barra, ao meu ver, para os principais personagens. Por exemplo, a Brienne, o Jaime, o Podrick. Eles estavam lá encurralados com os zumbis em volta deles e eles conseguiram sobreviver. Isso pra mim ali foi um pouquinho assim, uma forçação de barra do roteiro para deixar eles para a batalha contra a Cersei, que é a Batalha dos Tronos, que é a batalha principal da série. Vamos também falar de Daenerys e Jon Snow. Quando os Dothrak foram dizimados, a Daenerys tacou o Tchananã e foi pra cima com o dragão. O Jon Snow acompanhou ela numa atitude burra, né? Porque questões estratégicas foram com os 2 dragões, poderia ter perdido os 2 dragões, poderia ter perdido o Jon Snow e a Daenerys ali naquele combate. E eles foram para aquela névoa, e a outra parte do episódio que não me agradou, muito bagunçado, você não via o que estava acontecendo. Não sei se faltou dinheiro para esse episódio, mas quando focava mais próximo, ficava muito bagunçado, você não sabia o que estava acontecendo. Quando tem um plano mais distante, mostrando os dragões, é um plano bonito, é um take bonito, só que isso disfarça o CGI. Então, mas quando aproximava, voltava aquela confusão, a gente não sabia quem estava trombando em quem, se era Daenerys trombando Jon Snow, se é o Rei da Noite com seu dragão lá trombando nos dois, então não dava para entender muito bem o que estava acontecendo. O ponto alto do episódio foram algumas redenções, por exemplo, a morte do Theon no final do episódio foi uma redenção para o personagem,
fechando o arco dele, ele pedindo desculpas pro Bran e o Bran falando que todas as atitudes que ele fez era para ter levado ele até ali e que estava tudo bem, que ele voltou para casa dele. Então o Bran já estava sabendo o que ia acontecer e o Theon morre protegendo o Bran, então deu uma redenção pro personagem. A Lyanna Mormont, que teve a morte mais impactante para mim, porque mostrou com muita clareza, né? A gente sentiu o lado emotivo com ela, porque deu pra gente ver a morte, como que ela conseguiu matar, mesmo ela sendo esmagada por ele, ela conseguiu ainda derrotar um gigante, conseguiu ajudar, porque se aquele gigante continuasse ali dentro, ele ia fazer um estrago tremendo. Vamos falar do ponto alto mesmo do episódio, que foi quando focaram na Arya. O episódio, como eu disse, ele acabou deixando um pouco mais pro fanservice, então o GOT, o Game of Thrones, acabou perdendo aquela imprevisibilidade que tinha nas temporadas passadas, na primeira, segunda, da terceira. O casamento de visibilidade está sumindo de Game of Thrones e isso é ruim, porque acaba perdendo a sua essência. Recentemente a Arya ela é mais preparada para esse ato, para esse acontecimento. Ela conseguiu se sair muito bem, utilizando todo o seu treinamento lá, lutando muito bem, se escondendo. Muito bom aquela parte que ela estava na biblioteca, porque o episódio, a Arya era meio que o termômetro do episódio. Então quando ela estava lá na batalha, estava lá na ação. Quando ela foi para a biblioteca, o episódio deu uma quebrada e passou da ação para o terror. Foi uma cena muito boa, muito angustiante. Eu estava com medo ali de um zumbi pegar ela e ela se esquivando muito bem. E depois ela é salva pelo cão e ela encontra a Melisandre e tem aquele diálogo expositivo. E ali perdeu toda a imprevisibilidade que Game of Thrones tinha. Então a gente já sabe, pelo menos eu já sabia o que ia acontecer no final, quando tem aquele diálogo da Arya lá com a Melisandre, relembrando o episódio lá da terceira temporada. Então, mas a parte da Arya ali foi muito bem construída. O Bran já estava sabendo o que ia acontecer, então ele estava só levando. Tem um ponto do Bran, porque tem muitas pessoas falando que ele largou aqueles corvos para atrair o Rei da Noite para onde que ele estava, só que o Bran tem a marca do Rei da Noite, que foi falado no segundo episódio. Saiba onde que o Bran está naquele momento, então eu não entendi muito bem essa questão dele largar os corvos para atrair, então tomara que seja explicado. E no final tivemos ali a Arya conseguindo matar o Rei da Noite. Então tem muitas teorias falando, primeiramente, como que a Arya presa juntamente com a Melisandre, juntamente com o cão naquele local, e os zumbis estavam todos na porta. Então eu não sei como é que ela conseguiu fugir, talvez através de uma janela, não sei, mas não mostrou no episódio. E como que ela conseguiu chegar tão perto do Rei da Noite? Muitas pessoas estão falando que ela teve o treinamento, que ela ficava escondendo e tudo. Eu acho que ela pode ter se usado uma face de um zumbi ou de um morto, né, de um White Walker lá, para ela chegar perto do Rei da Noite e conseguir matar ele. Pode ser, são teorias, não tem como afirmar que ela fez isso, mas a gente pode ter esse tipo de interpretação. Resumindo, foi um episódio muito aquém do que eu estava esperando. Eu esperava um episódio mais caótico com a organização, que a gente pudesse enxergar o que estava acontecendo. Eu esperava mais mortes de personagens, porque aí traria um peso dramático muito forte pro episódio e principalmente para os próximos episódios que vão vir, que é a guerra contra a Cersei, que é a guerra dos tronos mesmo. Então eu acho que poderia ter tido algumas mortes. Eu acho que teve uma forçação muito forte do roteiro para que os personagens estivessem vivos ali para essa batalha. A escuridão também atrapalhou muito, deixou muita gente frustrada, acabou tirando muita gente, muitos espectadores da atmosfera que o episódio estava criando. Foi uma opção que eu acho que não deu muito certo. Mesmo o episódio empolgando em alguns momentos, eu não acho ele nem no top 10 de melhores episódios da série, tá? Teve muitos erros. Eu espero que melhore nesses 3 últimos episódios, na batalha contra a Cersei. A Cersei é uma vilã muito forte, ela é muito inteligente, então tem tudo para ser uma batalha épica, tem tudo para ser bons episódios. Esse próximo episódio, o 4, já vai mostrar ali o pós-guerra contra o Rei da Noite, tem o Jon Snow e a Daenerys tentando reestruturar o exército e tendo aquele problema deles ali quando o Jon Snow revelou que ele é um Targaryen.
Então vamos agora aguardar como que o roteiro vai construir esses 3 episódios. Eu já acho que no 4º episódio já vamos ter a batalha, no 5º episódio já vamos ter a batalha contra a Cersei, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa análise, foi mais uma resenha. Então eu acabei não gostando tanto do episódio, mas eu quero saber de você. O que você achou do episódio 3 da 8ª temporada de Game of Thrones? Deixa aqui, ó, nos comentários. Eu também postei uma análise por texto no meu Instagram. O link tá na descrição, tem também o nick na tela. Veja lá, me siga lá também que eu posto dicas de filmes, críticas de filmes e séries diariamente por lá, beleza? Meu nome é Matheus Felipe, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Falou, gente!